Muito obrigado, querida Marisa, queridos trabalhadores do KSSF, que tanto nos abraçam com estas vibrações de carinho e neste convite tão honroso para a gente aqui dividir algumas considerações a respeito deste processo que a todos nos pertence, esse processo ascensional, da dor ao amor, esta gloriosa, sublime ascensão. Tudo na natureza sofre de alguma forma, animais, os homens, mas, no entanto, a lei do universo é a lei de amor. E foi por amor que Deus criou todas as suas criaturas. Isso parece uma certa contradição, que tem levado, de uma forma muito interessante, alguns filósofos e alguns pensadores a questionarem esta magnanimidade do Criador. Grandes escritores e pensadores como Goethe, Arthur Schopenhauer, trouxeram algumas considerações abordando o lado pessimista e trazendo exatamente questões contraditórias a esta proposta de beleza, de amor, que é a nossa destinação. Há um caso interessante, o grande escritor Goethe, Johann Goethe, escritor alemão, ele trouxe uma obra falando sobre os sofrimentos do jovem Werther, que numa desilusão amorosa se suicida, né? E aquela obra causou tamanho número de suicídios naquele local que ela foi proibida de ser reproduzida, da segunda tiragem sair. Tamanho o impacto negativo que aquilo tudo causou na sociedade. Embora a beleza como ele constrói os textos, mas com impactos profundamente negativos, trazendo a sensação de que a vida não tem sentido. Todos esses filósofos do pessimismo, do materialismo, têm proposto, nestas contradições que nós vemos ao longo da nossa existência, dos fenômenos sociológicos, antropológicos, mostrando que há, sem dúvida, momentos de dor, de sofrimento, estas contradições causando uma grande angústia e perturbando de forma sobremaneira todos esses pensadores que trouxeram as questões relacionadas ao pessimismo. Mas no Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, quando Allan Kardec indaga, quando dizemos que Deus é eterno, é infinito, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, será que nós temos uma ideia completa dos atributos do Criador? É a pergunta que Kardec faz. E os imortais, os benfeitores trazem que, do ponto de vista do seu estado atual, sim, a gente pensa que a gente sabe tudo. Lógico que eu estou dando uma variadazinha um pouco na resposta dos benfeitores. Mas eles colocam num determinado momento, sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, a nossa linguagem restrita às nossas ideias a respeito de sensações, das dores, tem as suas limitações. A sabedoria providencial das leis divinas vai se revelar nas formas mais diversas, nas questões mais pequeninas e também nas questões maiores. E essa sabedoria não permite àqueles que analisam de forma imparcial que possam duvidar da justiça e da vontade de Deus. Mas a pergunta clássica que nos é trazida nos grupos de estudos: mas então por que existe a dor? Se Deus é infinitamente bom e justo, por que existe a dor? Será que é uma punição, uma expiação, uma punição do pecado original, como está ali de forma alegórica no Velho Testamento? Será uma reparação do passado,
um resgate das faltas cometidas, como as doutrinas hinduístas e budistas e o espiritismo nos traz? Será que há algo nesse sentido? Por que a dor, fundamentalmente considerada, a dor, meus queridos e minhas queridas, é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação. Todos os seres têm, por sua vez, que passar pelos seus conteúdos de dor e sofrimento. E nós não estamos aqui fazendo nenhuma apologia ao masoquismo. A ação benéfica, benfazeja da dor, para quem não consegue compreendê-la do ponto de vista muito mais amplo do que pontual, quando eu falo pontual em uma só existência, perde o sentido. Vamos perceber nos processos que se dão em todos os reinos da natureza, do mineral, do vegetal, do animal, do hominal, estas forças que agem de fora para dentro, provocando as reações naturais de dentro para fora, trazendo as questões relacionadas aos opostos, as questões da dor e do prazer, estas formas de sensação que foram ao longo dos milênios incontados, dos bilhões de anos, sendo necessárias para que pudessem ser forjadas, tanto em todos os reinos, e aí a gente percebesse que estas sensações pudessem, como a gente vê ali na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 4, Automatismo e Corpo Espiritual, ele traz ali num determinado trecho automatismo e herança, que ele coloca que ao longo da atração mineral, das sensações, da sensação dos vegetais, dos instintos nos animais, ele coloca assim, André Luiz, vemos a crisálida de consciência, a expressão que ele utiliza, a crisálida de consciência sendo construída e as suas faculdades de organização desenvolvendo as questões relacionadas à sensibilidade, à inteligência, transformando gradativamente todas essas atividades nervosas, como André Luiz fala, em vida psíquica. Então nós vemos estas forças nos convidando a esses movimentos de transformação, de adaptação, à lei de destruição, que está ali muito bem posta no livro 3º do Livro dos Espíritos, as leis morais, convidando para que algo possa se reorganizar, se readaptar. E neste processo vamos experimentar situações dificultosas. Mas isso tem viajado junto com o princípio inteligente, o princípio espiritual, quando ele transita por todos os reinos em a natureza. A ideia que fazemos, então, de felicidade e de desgraça, de alegria e de dor, vai variar muito segundo a evolução espiritual que já alcançamos. Se nós pudéssemos trazer algumas comparações, as almas puras, as almas boas, as almas que já são sábias, que já entenderam que há um destino de amor para todos nós, não podem ser comparadas às almas vulgares, que estão nos seus primeiros estágios de evolução. O que encanta a uma, deixa a outra completamente indiferente. À medida que nós vamos ascendendo, o aspecto das coisas mudam e as nossas percepções a respeito desses fenômenos dolorosos vão se ampliando. Da mesma forma, meus queridos, que a criança deixa os brinquedos e as coisas que eram relativas à idade que lhe caracterizava, que lhe cativavam, deixa aquelas coisinhas, a alma, quando cresce, vai procurar satisfações cada vez mais nobres, cada vez mais profundas. É muito difícil da gente fazer com que os homens, ainda rudes, consigam entender a ideia do sofrimento. Eu volto a repetir aqui. Nenhum de nós está fazendo apologia ao sofrimento, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém.
Muitos de nós gostaríamos de fazer a vida de acordo com as nossas óticas. Eu quero ser feliz, não quero ter nenhuma enfermidade, quero ser rico, bonito, cheiroso, famoso, entendeu? E trabalhador do KSSF. Aí a gente botou assim o máximo do máximo, entendeu? Mas às vezes, por causa destes mecanismos de corrigenda, nós somos obrigados a experimentar algumas injunções. E aí a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, perceber, ouvir, sentir coisas bem diferentes do homem vulgar que ainda não consegue perceber estas coisas. Dá-se o mesmo com todos os heróis que alcançaram esse destaque na humanidade, com seus corações generosos, com seus espíritos elevados, com a sua beleza. Essa elevação, meus queridos, destas almas que já entenderam muito mais além, como está ali no finalzinho da resposta que os espíritos dão a Kardec na pergunta 13, eles vão conseguir perceber que há um propósito maior, que a nossa inteligência ainda é insuficiente de abarcar toda a extensão da existência imortal, não consegue pontuar quando as questões relacionadas ao sofrimento, ante a dor, ante a morte, estão nos convidando. Leon Denis nos traz na obra O Problema do Ser, do Destino da Dor, uma frase que temos de memória que muito nos tocou. E ele nos traz textualmente: suprime a dor e suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, a coragem de suportá-la. A história do mundo não é outra, senão a consagração do espírito imortal, por esses mecanismos de transformação, de adaptação, às realidades mais sublimes, e a dor tem papel preponderante em todo este processo. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício, como diz Leon Denis, aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço. São palavras de Leon Denis, não são minhas, são algumas de memória. Há como que uma esteira luminosa deixada pelos espíritos dos heróis, dos mártires. E Leon Denis nos traz que aqueles que não sofreram mal podem compreender estas coisas, porque neles só a superfície do ser está devidamente valorizada. Não conseguem alcançar com sensibilidade a profundidade dos mecanismos que fazem despertar ponderações de sentimento que eram simplesmente desconhecidas de cada um de nós. Por isso, Leon Denis nos fala, são necessários os infortúnios, as angústias, para dar à alma seu aveludado, sua beleza moral, para despertar os sentidos adormecidos. Me lembro, conversando com a minha avózinha, e eu já falei isso aqui, eu acho que nessa casa, alguma vez. Ela não era espírita, mas nos seus últimos anos de vida, nós conversávamos muito a respeito do espiritismo. E eu tentava passar algumas noções para ela que ela já possuía de uma forma natural. E ela recobrava-me uma poesia de Francisco Otaviano, que é do século XIX. E ela sempre me falava estas questões relacionadas ao sofrimento. Quando algumas situações conflitantes apareciam, no núcleo familiar, que era muito natural, muito normal, ela falava, relevemos, vamos tranquilos. Nas situações de obstaculizantes que se davam nas nossas vidas,
ela relembrava-me sempre da poesia de Francisco Otaviano, que creio não era espírita. Francisco Otaviano falava: quem passou pela vida em branca nuvem, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro do homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Eu meditava naquela poesia e lembrava da obra de Leon Denis, do problema do ser, do destino e da dor. E via, naquele capítulo 26, quando Leon Denis nos traz as questões relativas à dor, que a vida dolorosa é uma espécie de alambique. Logicamente, se soubermos aproveitar estas lições que nos estão sendo fornecidas, esta vida dolorosa é uma espécie de alambique, onde se destilam os seres, todos nós, para mundos melhores. Tanto a forma como o coração, Leon Denis nos traz, tudo vai se embelezar por ter sofrido. Há uma espécie de majestade nestes rostos, nestas lágrimas que sulcaram muitas vezes as expressões destes homens e mulheres que nos deram como exemplo o sofrimento bem suportado e entenderam a verdadeira necessidade nestes processos constantes de transformação, em que o princípio inteligente, este espírito com E minúsculo, transitando pelos diversos reinos, alcança no reino hominal a beleza da consciência mais desperta, o livre-arbítrio com uma expressão muito mais ampla, e percebendo que em todos os atos que pratica, irá receber as consequências. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Michelangelo, nesta mesma obra, O Problema do Ser, do Destino da Dor, tem ali no finalzinho, numa parte do capítulo 26, quando ele fala da dor. Michelangelo, grande artista do renascentismo, né? Ele coloca: concentra-te e faze como o escultor, faz com que a obra vá se aformoseando, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel, aquele cinzel que vai desbastando. Interessante, meus amigos, que com as dificuldades de execução desta tarefa que todos nós cabe de autoburilamento, muitos de nós desistimos destas tarefas. Quantos de nós não desanimamos, mesmo conhecedores do Espiritismo, desta doutrina libertadora, que traz propósito às nossas vidas e nos centra numa proposta de consciência. Esta lei que está inscrita dentro de cada um de nós, como está ali na pergunta 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? Não está no Livro dos Espíritos, não está na Bíblia, no Torá, no Alcorão, no Bhagavad Gita. Está escrita na nossa consciência. Então, Deus muitas vezes nos envia a dor para que sirva de instrumento de correção de rota. Aí Leon Denis vai nos falar de uma forma que é bela. Ela, a dor, olha como ele fala bonito, meu Deus. Um dia eu vou falar igual o Leon Denis. Ela, a dor, cava ousadamente nas profundezas da consciência que o trabalhador hesitante e inábil não podia ou não sabia chegar. Desobstrui-lhes os recessos, modela-lhe os contornos, elimina ou destrói o que era inútil ou ruim, e do mármore frio e informe, sem beleza da estátua feia e grosseira que nossas mãos mal tinham esboçado, faz surgir com o tempo a estátua viva, a obra-prima, incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique. Isto é Leon Denis falando.
Ou seja, esta dor cava ousadamente nas profundezas da nossa consciência. O que nós, trabalhadores de nós mesmos, desta obra que somos nós, hesitantes e ainda inábeis, não podíamos cegar pela nossa falta de amplitude da visão em abarcar o propósito mais nobre que nos aguarda. E aí, as perguntas 13, onde nós vemos os atributos da divindade, passam a ter uma significação muito maior. E eu talvez convidaria a esse Johann Goethe e Arthur Schopenhauer a terem acesso a esta obra do Livro dos Espíritos. Schopenhauer desencarnou em 1860, em Frankfurt, se não estou enganado. Talvez não tivesse tido acesso a isso. Por isso, limitado às ideias pessimistas, trazendo com que a dor é simplesmente um fenômeno que não merece ser experienciado. E ele proclama, até divulga, matem-se para não passarem pela dor. O interessante é que ele morreu de velhice. Ele pregava para a turma, mas ele não aplicou para si mesmo a fórmula que muitas vezes preconizava nas suas classes. A dor não fere somente os culpados. Em nosso mundo, neste mundo de provas e expiações, caminhando nesse transitar para um mundo de regeneração, todos nós sofremos. O homem de bem como um homem mau, o que é muitas vezes explicável. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver ali num item 7, se eu não estou enganado, o espírito Lázaro que traz em Paris uma mensagem que é bela, falando sobre o dever que todos nós temos para com a vida, para com a nossa consciência, para com o próximo. E num determinado trecho da mensagem que Lázaro nos traz, neste capítulo que muito admiro e que leio várias vezes, ele nos traz que Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos nós sofremos pelas mesmas causas, a fim de que possamos julgar em sã consciência o mal que podemos fazer. E aí Lázaro nos traz uma conclusão extremamente importante, que ele coloca aqui a igualdade em face da dor. É uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum da dor, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Aí a gente passa a perceber que ninguém escapa destes processos buriladores. Ninguém escapa destas situações transformadoras, onde a matéria que está sempre subordinada às leis da transformação constrange o princípio inteligente, o espírito, para que se adapte a uma outra realidade consciencial e entenda que, às vezes, o sofrimento se faz necessário para que a gente possa, como disse Leon Denis, cavar buracos mais profundos não seria a expressão, cavar dentro de nós mesmos os conteúdos de amor e bondade que eclodirão mais adiante. Há um fato muito interessante, meus queridos, que é, por exemplo, muitas vezes almas evoluídas, sensíveis, procuram a dor. Mas eles procuram a dor não como um exercício de masoquismo, porque eles conhecem o valor desta ferramenta que se chama dor. Essas almas que nós vemos às vezes no mundo dando magnânimos exemplos de sofrimento em prol do próximo, são missionários. E a sua missão, às vezes, se compara a estes grandes missionários que tiveram destaque na humanidade. Mas muitos destes missionários encontram-se em todos os tempos da história humana, ocupando posições humildes, ali escondidinhos,
no meio da multidão, com seus atos de renúncia, de sacrifício, experimentando a dor em estado absoluto, às vezes, mas conscientes de que ali, exemplificando aquela forma de coragem em face à inconstância e impermanência da matéria, e ensinando aqueles que estão ali no seu entorno que vale a pena suportar as questões da dor. Não estamos falando aqui de passividade, porque aquele que enfrenta com obediência e resignação os mecanismos dificultosos que todos nós estamos submetidos, acaba ensinando-se, forjando de forma absoluta esta verdadeira propriedade de coragem para os espíritos dos mártires, dos heróis, e influenciando a tantos outros que nos observam. Quantos de nós já verificamos nesta vida exemplos de mulheres, de homens que dão a vida com sacrifício e dor por outras vidas? Espíritos que ensinam, que lutam, que trabalham pela saúde, que trabalham pelas leis, que trabalham pela fraternidade. Quantos destes anônimos estão aí voltando à Terra várias e várias vezes para dar exemplos? Seus triunfos, às vezes, meus queridos, ficam extremamente ignorados, muitas das vezes aqui na Terra, mas todos os tesouros de exemplos, de generosidade, de amor, que estas almas acumulam e acumularam ao longo de todo o tempo, vão lhes constituir um capital de beleza, de moral, que vão levar para além desta vida, trazendo o exemplo de que a alma, de que o espírito humano tem outras destinações. E aí, meus queridos, nós vamos percebendo que a dor tem os seus mecanismos apropriados. Existe, sem dúvida, também a dor física, e é, com certeza, muitas vezes, um aviso da natureza que procura nos preservar dos excessos. Sem estas dores físicas, essas situações que nos alertam, nós abusaríamos dos nossos órgãos até o ponto até de destruí-los ao longo do tempo. Na pergunta 713 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz a seguinte indagação: traçou a natureza limites aos gozos? E os Espíritos falam: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Então, quando um mal perigoso se vai insinuando entre nós, o que aconteceria se nós não sentíssemos os efeitos desagradáveis? Óbvio, é óbvio. Iríamos destruir o corpo físico e não corrigiríamos a rota. Iríamos, muitas vezes, persistindo nessas atitudes que iriam nos colocar numa posição de extrema fragilidade perante ao processo de evolução, de crescimento, que é imperativo a tudo no universo. A doença, então, muitas vezes, vai nos ensinar as questões relacionadas à paciência, à sabedoria, ao governo de nós mesmos. Muitos de nós somos ingovernáveis ainda. Nos colocamos assim: eu nasci assim, eu vou viver assim. É a famosa lei de Gabriela, não é isso? Né? Não, nós temos a palavra final. Nós temos o livre-arbítrio, e este livre-arbítrio deve ser utilizado de forma apropriada para que a gente possa dirigir a nossa, colocar esta direção nas nossas vidas. Então, Leon Denis nos fala que a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se mais alto. Uma asa dada à alma escravizada é a dor, para ajudá-la a desprender-se e a elevar-se para uns reinos mais altos, para uma situação de consciência mais desperta.
Então, se nestas horas de provação, se nós soubéssemos observar o trabalho íntimo, interno, essa ação misteriosa da dor em cada um de nós, no nosso eu profundo, na nossa consciência, nós compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e perfeição. Porque a mão que dirige o cinzel da evolução, do aperfeiçoamento do espírito, a mão de Deus, como se Deus tivesse uma mão, mas vamos utilizar uma figura que a gente consiga palpar, a gente consiga pegar a mão de Deus que dirige esse cinzel, criando estas leis magnânimas. Se assim nós podemos dizer, são as mãos de um artista incomparável, que não cansa de trabalhar, enquanto não tiver polido, desbastado, preparado toda esta obra do caráter humano, que todos nós estamos convidados a burilar. Então, meus queridos, por isso que nós temos o propósito da reencarnação. A reencarnação que nos convida várias vezes a voltar ao cenário das questões relacionadas à impermanência, para que o permanente, que é a nossa alma, o nosso espírito imortal, possa se dar conta nesses mecanismos de constante modificação na lei de destruição, de dor, que existem propósitos mais belos e sublimes. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Na pergunta 132, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas para alcançarem esta perfeição, nós temos que estar ali, um pedacinho da resposta, mas para alcançarmos a perfeição, temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Nisso está aí as questões relacionadas à expiação. E aí a gente vai aos poucos se dando conta, com o estudo da doutrina espírita, que vai ser sobre a ação destas marteladas repetidas que vamos sofrendo, que nós vamos retirando o espírito de arrogância, o espírito de personalismo, o espírito de eu sei de tudo, as questões relacionadas à preguiça, à apatia, à indiferença vão desaparecendo. Então, essa nossa dureza que ainda nos caracteriza vai alcançar cada vez mais níveis mínimos e perceberemos que não há outra solução. Não há outra solução a não ser o amor. Se pudéssemos voltar, então, ao começo da nossa fala, a todos aqueles que nos perguntaram algum dia para que serve a dor, poderíamos agora, então, responder: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro do espírito. Isso é Leon Denis que traz. E Leon Denis fala: serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios e vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, preparando a grande apoteose do pensamento consciente, celebrando a verdadeira libertação do espírito. E aí, meus queridos, mesmo nesses processos onde nós vemos que é uma pergunta frequente, porque os animais sofrem se eles não têm nada a expiar, para aquelas experiências que estão ali passando, aqueles animais que sofrem nos milhões, nos trilhões e trilhões de eventos da lei de destruição que se sucedem, aquele que caça, aquele que é caçado, a vítima, o predador, tudo isso faz com que aquelas experiências passem a ser extremamente incrustadas dentro do princípio espiritual e possam receber a sua devida apreciação no mundo quando nos encontramos na posição de homens. Adquirem, então, os animais nesse processo, então, uma certa
uma mínima consciência, porque, na verdade, o animal não é destruído. O princípio espiritual continua estando lá. O corpo do animal, ele é destruído e serve de alimentação para os outros, mas há todo um processo que nos escapa à compreensão. E voltamos a falar, não conseguiríamos, de repente, identificá-lo se fizéssemos a análise do ponto de vista de uma só existência. É preciso analisar todo o processo e ainda não conseguimos ter ferramentas intelectuais e morais capazes de perceber nestas leis de destruição da matéria, não do espírito, estas milhões de hecatombes, estes milhões de situações dificultosas que toda a vida, animal e hominal, experimenta. Há tantos mistérios, esses mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer, como diz o grande poeta Castro Alves, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, naquela obra Parnaso de Além-Túmulo, nos mistérios peregrinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para esta mesma luz volver. Então, meus queridos, é principalmente perante o sofrimento que vamos ver a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosa, que ao mesmo tempo nos convide ao despertar do sentimento e que nos explique as questões destes enigmas da dor, nesses enigmas da vida. Que consolações nós poderíamos, de repente, trazer? Quais as consolações que o materialismo, essas doutrinas do nada podem trazer? O ateísmo ao homem, ele poderia consolar, de repente, um pai, uma mãe, que vê o seu filho morrer ali na tenra idade? Qual o consolo que a gente consegue trazer? No filme Bezerra de Menezes, que houve uma produção brasileira, num determinado momento, parece que um materialista convida, numa reunião pública, a Bezerra de Menezes para um debate público, trazendo as questões dos médiuns, do espiritismo, dos embustes, do charlatanismo, dos charlatães que estavam ali acontecendo, que nós sabemos que existem, mas aí Bezerra fala: traga-me um desventurado, traga-me uma mãe, um pai, alguém que tenha sofrido estas dores cruciantes, excruciantes, da perda de um ente querido, de uma falta de esperança, que o materialismo, que esta doutrina materialista tenha consolado, que eu aceito o debate. Estarei ali em praça pública. A eloquência, a forma e a doçura como Bezerra de Menezes fala, faz com que aquele homem, naquela cena belíssima, se cale e perceba que a doutrina do nada, as doutrinas materialistas, nada nos trazem de positivo. Por isso, meus queridos, é preciso entender os fenômenos da dor que ainda se sucedem nas nossas existências, para que um dia o amor possa se fazer claro e límpido, passando por esta romagem, por esta triagem, passando por este cinzel que vai desbastar a alma de cada um de nós, convidando-nos para a beleza de mundos melhores, de mundos felizes, de mundos ditosos, porque o amor é o princípio da vida universal e vai nos proporcionar a alma, nossas almas, as manifestações mais elevadas, mais puras. Ela vai, aos poucos, nos ligando criatura ao Criador, num foco ardente de júbilo, de beleza. O amor, muitas vezes, como nós falamos, é um sacrifício. Mas ele tem um outro peso, porque aquele que ama, mesmo se sacrificando, não tem o mesmo peso como aquele que não ama e se sacrifica, que reclama, que deblatera, que causa uma série de problemas. O amor que se doa, que se sacrifica, que se entrega, tem um outro peso. Vemos aí o próprio Cristo,
sem a necessidade de estar entre nós naquele mundo ainda tão inóspito, desceu e reencarnou por amor à humanidade, para nos ensinar um caminho que ele já havia trilhado e que podia falar: tem de bom ânimo, meus queridos, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Está ali em João 16, no capítulo 16, no versículo 33. Então, este amor que vamos vendo com essas formas belas de sacrifício, em vez de se amesquinharem, elas se engrandecem, enobrecem-nos a todos e nos aproximam do foco supremo, que é o amor universal. Esse amor que é uma força inextinguível, ela vai se renovando sempre. E aquele que dá acaba recebendo, estabelecendo um vínculo entre irmãos que se autoalimentam nesta beleza que é o amor. Amor que é o sol das almas, que Deus eficazmente vai distribuindo por todo o universo. Por ele atrai para si, Deus atrai para si todos os seres e nos resgata das questões relacionadas à paixão, nesta, como diz Leon Denis, nesta espiral infinita e ascensional na direção dos esplendores, da luz, da beleza. E é verdade, nós vamos passando por diversos estágios de amor. Vamos experimentando os amores conjugais, os amores como pai, como mães, o amor filial, o amor fraterno de irmãos, o amor por uma pátria, por uma raça, como se a raça não fosse a raça humana. Por isso que eu sou apaixonado pela reencarnação, porque ela nos troca de posição e de contexto sociológico, mudando a nossa cor da pele, mudando a forma de nós falarmos, outras línguas. Mas o princípio é o mesmo, que é o espírito imortal, que transita nas diversas escolas do planeta para aprender que fazemos parte de um só rebanho, sob a égide e a coordenação de um só pastor. Esse pastor é o Cristo. Esse pastor é o amor. Esse amor que nós não conseguimos entender ainda. Na obra Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, ali, Evolução do Amor, ele nos fala, num determinado trecho da mensagem, que aqueles que já se verticalizaram no amor, entendendo a proposta maior, e aqueles que ainda se encontram na horizontalidade do amor, que conseguem só abarcar os primeiros estágios destas questões relacionadas à sensualidade, que são ainda formas de amor, mas ainda muito primitivas, muito ainda sutis. Por isso que de grau em grau, sobre a influência e radiação do amor, a alma vai se desenvolvendo, vai se engrandecendo nestes círculos, o que era sensação, naqueles primeiros processos onde nós vamos evoluindo, passam a ser os sentimentos, o requinte das sensações. Lentamente, meus queridos, o que era só paixão, desejo carnal, vai se depurando, vai se transformando num sentimento totalmente desinteressado. E a afeição de uns passa a ser a afeição por toda uma humanidade. É verdade, ainda falta um bocado para a gente chegar lá. Mas ele disse, este homem de Nazaré, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Há, sem dúvida, ainda uma grande gradação nas manifestações da natureza referentes ao amor, como está ali no livro Consolador. A gradação, uma gradação do amor nos seios da natureza. Então, nós vamos perceber que estas gradações existiram e vão existir ainda, porque a criação não para de criar, o Pai Celestial não para de criar. E aqueles que estão ainda na retaguarda irão passar por todos os processos de burilamento até que alcance este amor numa escala como ele nos propõe, Cristo de Deus. Porque o amor é a própria lei da vida.
e sob o seu domínio todas as criaturas se reúnem ao Criador, dentro deste plano grandioso que é a proposta da unidade universal. Por isso, o amor é muito mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Há no livro O Céu e o Inferno uma passagem que eu separei, na segunda parte, quando a gente vê uns testemunhos, os criminosos arrependidos. E é uma passagem que particularmente eu gosto muito. Um espírito muito endurecido que se chama o espírito de Castelnaudary. E ele coloca rumores e outras estranhas e variadas. Algumas manifestações ocorriam naquela casinha ali perto de Castelnaudary. Ela parecia meio que assombrada. E as pessoas não conseguiam se situar naquela casinha, porque os fenômenos ocorriam, mesa girante, um verdadeiro poltergeist. Steven Spielberg ia ficar fascinado se estivesse naquela casinha. E aí, nesta mensagem, o Espírito São Luís, que era o coordenador da reunião mediúnica, destas reuniões mediúnicas que Kardec estava fazendo, trazendo estas mensagens todas, nos traz nas manifestações que ocorriam ali, naquela casinha mal assombrada, entre aspas. Ele coloca assim: interrogado São Luís a este respeito, respondeu: é um espírito, o espírito que estava ali, da pior espécie, verdadeiro monstro. Fizemo-lo comparecer, mas a despeito de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever. Porque há um respeito ao livre-arbítrio. E aí, o espírito se manifesta através do médium que ali estava, e numa manifestação terrível. Num determinado momento, nas perguntas que Kardec propõe, ele faz, os que estavam ali, de onde vinha esse espírito antes da sua encarnação na Terra? E a resposta do Espírito São Luís: tiveram uma existência entre tribos das mais ferozes e selvagens, e precedentemente em planeta inferior à Terra. Para que a gente tenha uma ideia, e a gente não leia toda essa parte, esse espírito de Castelnaudary havia cometido um grande crime, um crime bárbaro. Havia assassinado a sua esposa, 1600 e alguma coisa, 1659. Perdão, antes de 1659, porque ele desencarnou com 80 anos em 1659. E ele tinha matado a esposa, tinha matado o irmão, o cunhado, tinha feito um estrago lá com ciúmes. Ele era um verdadeiro bárbaro. Mas aquele crime não teve notoriedade, porque naquele tempo não existia mídia, as coisas não eram notificadas. Mas aquele espírito, desde esta época, permaneceu vinculado àquela casa e manifestava-se nesta reunião, ainda com a camisa, com a roupa marcada de sangue e com um punhal na mão. Lógico que não era um punhal físico, era como ele se via ainda naquela situação. Então vemos que este espírito pertenceu a tribos das mais ferozes e selvagens, e antes a planeta inferior na Terra. Então o estágio que o espírito estava ali já era uma evolução. Porque veja que ele veio de um mundo primitivo, reencarnou na Terra, numa tribo selvagem, entre ferozes e selvagens. E na outra ele foi ali, dono de uma casinha ali em Castelnaudary, ali na França, e cometeu aquele crime bárbaro. E aí as pessoas começam a perguntar, mas tem chance para esse espírito? Sim, nas preces. Nas primeiras preces, nada acontecia. Mas aí os espíritos vão e falam, né? Existe alguma solução? Colocam. Se nós conseguirmos, o Espírito São Luís fala, continuem orando por ele, porque vai chegar um determinado momento que este conteúdo vibratório de amor, de prece, de vibrações, irá tocá-lo, mostrando que esse princípio, que ainda aferrolhado às questões do ódio, do sofrimento, um dia será despertado pelo amor. Este amor que vai aos poucos evangelizando a toda a humanidade. Essa proposta, porque Jesus passou 3 anos na Terra, mas a sua passagem de 3 anos
foi suficiente para fazer uma grande mudança no planeta. Mesmo aqueles que o seguiram ao longo dos séculos, cometendo seus equívocos, muitas vezes ainda com seus conteúdos de ego, de orgulho, de egoísmo, talvez estejam agora nestes contextos espíritas, com esta proposta magnífica do Espiritismo, trazendo algo de diferente, porque entenderam, porque a vida verdadeira nos traz a proposta do amor, de um amor que ainda não conhecemos. Quem pode descrever os êxtases que proporciona às almas purificadas, que chegaram às cumeadas luminosas, à efusão nelas do amor divino e os noivados celestes pelos quais dois espíritos se ligam para sempre no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrar em um rito solene essa união simbólica e indestrutível. Palavras textuais de Leon Denis que eu estou lendo. E aí a gente vai percebendo, nestes momentos de êxtase das almas que já entenderam que não há outro caminho a não ser amar, nós percebemos que devemos iniciar esta tarefa o mais rápido possível, para que não permaneçamos ainda nos movimentos da discórdia, da dor, das questões da falta de amor, das lamentações infindadas, e trazendo a caridade, como Jesus entendia esses três vetores que se congregam, que se confluem para este ponto central de caridade, na benevolência, na indulgência e no perdão das ofensas, para que a gente possa um dia, como Paulo propôs naquela primeira carta aos Coríntios, a necessidade da caridade, do amor ágape. Em muitas traduções nós vemos ali, principalmente no Novo Testamento, a palavra sendo utilizada como amor. Mas esse amor que estava ali, porque a carta foi escrita em grego, era um amor ágape, significando um amor em movimento, amor que vai muito além das concepções de amor que nós temos. Um amor ágape é a caridade, esta benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, porque possuímos da mesma forma, e o perdão constante das ofensas. E aí sim, iremos praticar esta caridade de forma paciente, de forma branda e benfazeja. Porque, como disse Paulo, a caridade não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. E esta caridade, depois de entendida verdadeiramente, passando-se pelos processos da dor que nos burila, que nos convida, que nos arranca da nossa própria escravidão, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Para um homem rude, talvez isso tenha pouca significação. Nesse mundo que vivemos de tanta dicotomia, de tanta polarização, em todos os níveis, nós percebemos o A contra o B. Nunca esta foi a proposta de Jesus. É preciso fazer uma análise, porque mesmo nas questões políticas, nas questões ideológicas, existem coisas boas e ruins. E estamos sendo convidados com uma consciência a extrair o bom e rechaçar o ruim, para que a gente possa, aos poucos, adaptando esta lei que rege o mundo material nos processos das múltiplas existências, adaptar-se cada vez mais à lei de justiça, de amor e de caridade, como está ali, a 10ª lei
no capítulo 11 das leis morais. Esta lei de justiça que não é a justiça dos homens, não é a caridade como é entendida de forma superficial, para que num centro de convergência possamos, no meio desta lei, que é o amor, mas na verdade a lei é uma só, justiça, amor e caridade, pois não podemos ter justiça se não temos caridade, não podemos ter caridade se não houver a justiça de Deus, para que o amor possa ser convidado, porque na justiça dos homens, os prisioneiros e aqueles que deflagram as leis, sem dúvida, ainda vão para a cadeia, e é necessário, sem dúvida, porque somos ainda muito rudes, mas na justiça divina, onde o amor se mostra como algo que ainda nos escapa, muitas das vezes o assassino entra dentro do ventre da sua própria vítima numa existência futura. E vamos vendo a proposta do amor, através dos mecanismos do sofrimento, adaptar-se à nova realidade, porque um dia seremos todos convidados a sermos estes homens de bem que Jesus sempre nos convidou. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados pela dor, que ele nos aliviaria com as suas mensagens, com a sua proposta, que se bem estudada, merece sem dúvida referência e observação. Vamos perceber se somos estes homens e mulheres de bem que pregamos mais, porque pregamos não só com as palavras, mas com os nossos próprios atos, porque os obstáculos irão aparecer nesta proposta de burilamento, de convite, para que nós possamos arrancar de dentro de nós mesmos, neste trabalho de caridade para com nós mesmos, porque cada um de nós quer se situar numa posição de maior felicidade, de maior consciência, de maior amor. O verdadeiro homem de bem, o verdadeiro ser humano de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Estas eram as reflexões, meus queridos, pedindo à diretoria que nos abençoe nesta proposta, nesses desafios. A diretoria desta casa tão generosa que nos fez o convite para que a gente possa aos poucos darmos testemunho das nossas falas. Muitas vezes, nas leituras desta codificação, nos pegamos em lágrimas e nos identificamos ainda tão distantes deste homem de bem que está ali no capítulo 17 também, no item 3 do Sede Perfeitos. Esse homem de bem que desejamos ser, que desejamos mais vivenciar e exemplificar, para que a gente possa um dia, com estes testemunhos verdadeiros de amor, influenciarmos a outros que ainda se encontram na retaguarda, na sua própria escravidão. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Muita paz.